Neste último final de semana, se você acompanhou o último vídeo, você sabe que eu estava na Maratona Internacional de Florianópolis. E lá eu pude observar algumas coisas e eu queria trazer nesse vídeo de hoje exatamente isso, tá? Eu queria trazer alguns pontos que eu tive de reflexão sobre a maratona, principalmente sobre a maratona inicialmente. Queria trazer outros pontos relacionados à preparação para uma maratona. E eu vou criar para você hoje três cenários de preparação para uma maratona. Uma pessoa mais experiente que quer desempenho, uma pessoa que quer correr uma maratona como um desafio pessoal e aquela pessoa que está treinando para uma maratona por saúde, qualidade de vida. Tá? Então são os três cenários que eu vou estar trazendo e vou estar te apresentando como é possível se preparar e como elas são diferentes. São maratonas, 42, 195 metros, mas a preparação, a exigência, os detalhes são diferentes. Segundo aspecto, quero trazer para você uma reflexão aqui sobre o que é correr uma maratona, tá? Então fica comigo nesse vídeo e me conta, tá? O que você vai achar também deste tema e sobre esses aspectos atrelados aqui à corrida de rua e principalmente atrelado a essas metas que são interessantes entre elas, que é correr uma maratona. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Fagundes, eu sou treinador de corrida, atuo nesse mercado de corrida ajudando centenas de corredores a transformar sua corrida de rua, entre elas a meta de correr maratona. Se você quer que eu seja o seu orientador, seja o seu treinador, para ter esse próximo passo, clica no link da descrição e você pode dar um próximo passo, que é se tornar meu aluno aqui dentro da ProElite. Pessoal, então, como eu falei anteriormente, correr uma maratona, ela passou, principalmente nesses últimos anos, a ser algo cada vez mais almejado neste universo da corrida. E passou a ser mais almejado, uma porque mais pessoas estão compartilhando as suas conquistas e outras pessoas elas se enxergam também fazendo isso. E automaticamente elas também buscam esse desafio pessoal. Eu acredito que muitas pessoas, e acredito não, tenho certeza que muitas pessoas, inclusive muitas que treinam comigo, se elas se perguntassem há 5 anos atrás se elas se achavam capazes de correr uma maratona, eu tenho certeza que pelo menos 90% delas nunca se imaginaram ou não se imaginavam capazes naquele momento. E hoje, 5 anos após, eu vejo diversas dessas pessoas ou se preparando para uma próxima, ou já correram uma maratona, ou então estão almejando, já realmente se sentindo capazes de fazer isso. E esse cenário, ele se torna muito legal, muito bacana, e eu acho fantástico quando eu olho para um aluno e eu tenho alguns resultados como esse, de uma pessoa que era ex-obesa, ou ex-sedentário, ou que não gostava tanto desse esporte correr, né, desse esporte corrida, e hoje ele é um maratonista, ela é uma maratonista. E isso é legal porque a gente consegue, não só legal, para mim eu posso dizer que me dá um tesão mesmo, assim, no sentido de, pô, como eu sou feliz fazendo o que eu faço. Porque eu transformo aquela pessoa onde ela não tinha uma perspectiva de desafios pessoais, ou não tinha uma perspectiva de se tornar um atleta amador, e a partir dali ela se torna, né? E esse atleta amador, ele ou ela são pessoas que criam hábitos positivos, hábitos bons, e esses hábitos eles são hábitos que eles extrapolam para outras áreas da vida, se tornando mais produtivos no trabalho, na vida familiar, no cotidiano como um todo e querendo que outras pessoas também vivam essa experiência positiva. Então, eu acho fantástico essa vida de se tornar um maratonista e meu papel como treinador de transformar as pessoas em maratonista. Entendido isso, o que eu trago hoje para você é pensando em alguns cenários, porque assim, eu fiz uma reflexão ao longo dessa viagem, tá? Se você não sabe,
Santa Maria a Florianópolis é mais ou menos 12 horas de viagem, tá? Tanto para ir quanto para voltar. E essas 12 horas de viagem, a gente tem bastante tempo para pensar. Dorme, acorda, lê livro, escuta música, escuta podcast, então tem bastante coisa aí para fazer. E a gente foi de ônibus. Foi uma turma aí de, acho que tinha umas 17 pessoas no ônibus e a gente foi a Florianópolis. Na volta, principalmente, eu tirei muito para refletir sobre esses aspectos do que eu vi lá. Eu corri a meia maratona no sábado, no domingo eu estava dando apoio aos alunos. E aí vendo pessoas conquistando, pessoas se desafiando, pessoas chorando, pessoas desistindo, pessoas criando já novas metas ali na frente. Então eu vi diferentes cenários. E eu pensei em trazer esse vídeo, principalmente esse material aqui, como que você pode usar na sua rotina de preparação, de construção de nova meta, entre elas a maratona, e que se torne realista para a sua rotina. Uma forma também de ser, esse vídeo aqui tem como objetivo ser motivador para você, em um segundo momento também ser esclarecedor, ou seja, calma, você não precisa fazer o que todo mundo diz que você precisa fazer. Ou, num segundo momento, poxa, você é muito capaz de fazer sim uma preparação para uma maratona, desde que, e é isso que eu quero que você saiba. Tá? Se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, não deixa de curtir, compartilhar e se não é inscrito no canal, se inscreve. Então, o que eu quero trazer de cenário inicial? Eu vou trocar de tela aqui para você. Ó, vou fazer algumas coisas para deixar anotado e você, se possível, pode também ir anotando aí, tá? O primeiro cenário que eu quero trazer é o maratonista. Tempo. Ou seja, o maratonista que tem uma meta de tempo para a prova. Ou seja, é aquele maratonista ou aquela maratonista que tem como objetivo bater um tempo, um índice. Ele não quer ir para correr só por correr. Tá? Ele tem uma meta, tem um objetivo muito claro e muito específico. Inicialmente, essa pessoa, se você está indo para sua primeira maratona, eu recomendo, você que tem uma meta de tempo, alvo, eu recomendo que você tenha pelo menos 5 ciclos de meia maratona. 5 ciclos de meia maratona são ciclos, ou seja, você fez uma preparação de 12 a 16 semanas, 20 semanas para uma meia maratona, competiu, fez a prova, depois fez mais um ciclo e assim sucessivamente. Tá? Então, 5 vezes 20. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Aqui, agora sim. Sim. Aqui. 5 vezes 21K. Certo? Certo. Então, agora está aparecendo. Segunda questão que eu acho interessante é você que tem uma meta de tempo tem que entender que algumas variáveis são importantes. E se antes, para você se preparar para correr o 21K, você treinava 3 vezes na semana, para correr uma maratona, eu acho interessante pelo menos 4 vezes na semana de treinamento, de corrida. Então, esse é o que eu acho interessante. Claro que quanto mais ousada, vamos dizer assim, ou mais desafiadora é a sua meta nos 42 quilômetros, eu recomendo que esse número de vezes seja reajustado, ou seja, repensado, podendo chegar então a 5 ou mais. Vou botar aqui 5 ou mais vezes. Tá? E aí isso realmente vai depender. E eu estou falando para você que está pensando em correr sua primeira. Tá? Eu tenho alunos onde já está indo para a sua terceira, quarta, quinta maratona. E aí o número de treinos da semana vai depender muito realmente com a meta que ele ou ela coloca. Né? E aí normalmente tem alunos já treinando 5, 6 vezes na semana, com um volume de treinamento já bem maior. Aqui um aspecto que eu acho fundamental para você que busca tempo é a gente pensar também no aspecto do fortalecimento, treino de força. Vou botar aqui treino, força. Neste caso, eu não digo que em todo o ciclo, tá? Mas pelo menos a gente consiga encaixar ao longo desse período de preparação de 6
a 8 semanas de força. Tá? Pelo menos. E treinando normalmente em torno de 2 a 3 vezes força. Ó, entenda, eu tenho 4 treinos ou mais de corrida, 2 a 3 treinos de força durante 6 a 8 semanas, pelo menos. Em alguns casos, quem consegue treinar mais, fazer ciclos mais longos de 10, 12, 15 semanas de força, perfeito. Mas aqui eu digo pelo menos, tá? Então, entenda, aqui a gente está falando para uma pessoa que ela tem que ter uma disponibilidade, deixa eu trocar aqui até de câmera, você precisa ter pelo menos uma disponibilidade de treinar entre 6 e 7 vezes na semana. Então, se você tem como objetivo ter uma meta de tempo, que é um RP, quer conseguir um índice, quer atingir uma meta, é necessário ter uma dedicação. E o primeiro aspecto fundamental que eu digo nesse aspecto de preparação é você ter alinhado, tanto na sua agenda, tanto com a sua família, quanto com o seu trabalho. Então, tudo isso deve estar muito bem alinhado para que você faça e atinja essa meta. E você se proponha a fazer isso. Você tem que estar disposto a esse desafio. E esse desafio, muitas vezes, vai ser necessário que você abra mão de algumas coisas. Entre elas, eu posso dizer aqui que é fundamental que quem quer atingir uma meta de tempo, é fundamental ter um cuidado com alimentação e descanso. E o que eu digo esse descanso? De 7 a 9 horas de sono. Então, entenda, aqui são alguns pontos que eu considero fundamental quando a gente pensa em tempo. Você que quer atingir tempo, uma meta, um desafio na sua maratona, inicialmente a gente parte daqui, tá? Depois disso, ele vai ser estruturado, vai ser desenvolvido de acordo com a característica da prova, uma prova mais plana, uma prova mais rápida, é uma prova com característica mais úmida, mais calor, temperatura mais amena, enfim. Aí tem que analisar outros aspectos, mas de forma geral, esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Ok, vamos para um segundo cenário agora aqui, que é o maratonista, ou a maratonista. Deixa eu deixar mais para baixo. Deixa eu ver se eu consigo trocar de cor, ó. Aqui, consigo. Estou usando recentemente, tá? Esse tipo de ferramenta aqui. O segundo maratonista ou maratonista é aquela pessoa que tem como objetivo de completar uma maratona apenas por completar. Eu vou colocar então completar uma maratona. E não tem nenhuma pretensão de tempo, de resultados assim. Porque o que eu percebi analisando friamente muitas pessoas correndo a maratona em Florianópolis? Que muitas delas não tinham, inclusive alunos meus, que não tinham uma pretensão gigante de quero correr sub 4 horas, sub 3 horas, ou, enfim, que queriam um desafio pessoal, algum índice. Não, elas estavam ali porque elas queriam só completar os 42 km 195 metros. E elas, a necessidade de treinos para ela fazer isso é diferente, tá? A dedicação, a necessidade que ela é diferente. E eu quero então te mostrar aqui, porque muitas vezes, para treinar por uma maratona é necessário isso, aquilo. Às vezes não. Quem sabe para você, esse cenário aqui vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais realista com a sua condição neste momento. Então vamos lá. Eu quero estrear numa maratona. Felipe, e eu bato muito nessa tecla. Quantas meia maratonas eu preciso fazer? Sendo bem realista, eu acho não. Eu tenho a experiência ao longo desses anos que uma pessoa, ela passa por menos dificuldade fazendo aqueles 5 ciclos pelo menos de meia maratona. Mas eu quero me aventurar na distância antes disso. Quantas pelo menos eu deveria fazer? De 2 a 3. 2 a 3 vezes 21 km. Vai ser barbada? Depende.
Tá? Depende, cada pessoa vai ter uma resposta, mas eu digo que pelo menos 2 a 3 ciclos você já vai ter um mínimo de experiência, vai ter feito alguns treinos longos de 18, 16, 18, 20 quilômetros, já vai ter enfrentado a distância de meia maratona pelo menos 3 vezes. Então isso vai te dar um mínimo de bagagem para que você enfrente depois os treinos longos num ciclo de maratona. O que só que eu recomendo aqui neste caso é que a sua neste caso a sua vou botar, deixa eu ver, primeira, vamos botar aqui, primeiro 42K tem um ciclo de 20 semanas, tá? Então, que pelo menos você consiga fazer um ciclo de 20 semanas na sua preparação aqui de maratona. Por que eu acho que 20 semanas ele é o mínimo neste caso aqui? Porque aí a gente tem mais tempo hábil para fazer essa preparação. Você tem mais tempo de fazer treinos mais longos, dar volume, reduzir volume se necessário, porque pode apresentar mais questão de desconfortos, imprevistos como um todo, porque você tem menos experiência, tá? Então, eu acho mais saudável nesse aspecto, porque aqui neste caso, no primeiro cenário do maratonista por tempo, às vezes é muito comum a gente fazer ciclos mais enxutos, de 12, 16 semanas ali, 16 semanas mais comum, e aí acaba que a gente tem que ser uma carga mais concentrada, você precisa fazer mais volume, mais intensidade, e aqui a gente consegue diluir nesse segundo cenário, então 20 semanas ou mais, né? 20 semanas aqui, ou mais. Gosto muito de trabalhar com 24 até 30 semanas nesses casos aqui. Ok, segundo cenário, o segundo aspecto importante aqui que eu acho fundamental é a questão do número de treinos, tá? Preparei recentemente um aluno onde ele não tinha muito tempo para treinar, ajustou com a família, ajustou o trabalho, infelizmente não tinha muita flexibilidade, mas nós treinando 3 vezes na semana, ele completou a sua maratona lá, 5 horas, beleza, mas era a meta que ele tinha, como eu falei aqui, completar, o objetivo era completar com segurança, curtindo a prova, não tendo grandes problemas, mas como eu falei desde o início, a gente está pensando em completar com qualidade, se divertindo e curtindo a prova. Teve as dificuldades de correr uma maratona, como qualquer outra pessoa que fica 5 horas fazendo aquele esforço, como no final depois terminou a prova, teve cãibra, o desgaste de ficar 5 horas em esforço, mas terminou bem, terminou inteiro. Hoje, um dia depois, no caso hoje que eu estou gravando esse vídeo, falei com ele, tá super bem, então esse é um cenário, tá? Esse é um cenário onde é muito comum, uma pessoa treinando 3 vezes na semana é possível, tá? Mas a meta aqui não é o tempo. Segundo aspecto aqui que é fundamental, o treino de força, tá? E aqui, para a pessoa que pensa em completar, eu acho muito interessante fazer uma manutenção desse treino de força, pelo menos, tá? No início, 2 vezes na semana, mas até até vésperas da prova, mantendo pelo menos 1 vez na semana, tá? De treino de força, com uma manutenção. Por quê? Porque essa pessoa, ela tem menos tempo de corrida, tem menos tempo de contato com o esporte. E o fortalecimento, ele entra aqui mais como um suporte, um alicerce a mais para aquela estrutura como um todo, para aquela estrutura muscular, para que aquele corpo ele aguente depois ficar 4 horas, 5 horas ou mais correndo, tá? E é muito comum, eu vejo pessoas que estão nesse cenário aqui, elas ficarem normalmente mais do que 4 horas correndo uma prova como a maratona, tá? Beleza, então eu tenho esses 2 cenários aqui inicialmente, eu vou agora criar um terceiro cenário, tá? Deixa eu criar aqui, agora vai ser em verde. Deixa eu ver, estou com um pouco de dificuldade aqui na máquina, operando a máquina, agora vai dar certo. Aqui. O terceiro cenário é aquela pessoa que corre maratonas por saúde. É aquela pessoa que tem como objetivo fazer uma maratona
em aspectos onde ela quer desenvolver cada vez mais a sua saúde, a sua qualidade de vida, sem se machucar, sem sentir dores e principalmente pensando em ter longevidade nesse esporte, tá? Então, maratona por saúde. Vou colocar aqui, tá? E aqui, eu vou até uma coisa que eu acho interessante quando e eu esqueci de salientar nesses dois cenários aqui anteriormente, e eu vou voltar neles e vou destacar, tá? Deixa eu só voltar aqui. Ó, nesse primeiro cenário aqui, a pessoa que busca tempo, eu recomendo que você faça entre 1 e 3 maratonas no ano. Maratonas, tá? No ano. Nesse cenário aqui, onde o objetivo a pessoa tem como completar, eu já vi, tá? Em cenários diversificados, pessoas fazendo entre 1 e 4 maratonas no ano. Maratonas. É a minha recomendação? Não, tá? A minha recomendação nesse cenário aqui são 2 vezes, ou seja, 2 maratonas no máximo no ano. Mas aqui a pessoa que pensa em tempo, pensa em performance, de 1 a 3, eu vejo como possível a gente ter boa performance sim, entre 1 e 3 vezes. Só que essa pessoa aqui, eu vou exigir dela, e ela também é necessário ela ter essa clareza, de que ela vai ter que ser um comportamento muito mais próximo de que um atleta tem. Sendo que nesse cenário aqui, os aspectos tanto do treino de força, da frequência semanal de treinos, do descanso e alimentação, não que não são importantes para ela ter uma boa qualidade de vida, mas ela não vai ter, muitas vezes, tanta dedicação como neste primeiro cenário aqui. Nesse cenário aqui, eu vou muitas vezes pedir para o aluno para ele evitar beber, para ele evitar excessos principalmente de bebida, evitar nos períodos de treinamento, no ciclo de treinamento, sair muito fora dessa rotina, porque ele tem um compromisso que ele criou com ele mesmo. Nesse cenário aqui, se a pessoa perder um treino, ou foi, depois de uma churrascada, foi fazer um treino longo e não saiu como deveria, tudo certo, seguimos o ciclo, tá? Agora, nesse cenário aqui da saúde, tá? Eu vou criar primeira situação aqui no aspecto de frequência semanal. E aí, por saúde, eu gosto de pelo menos nós termos 3 vezes também na semana de treinos de corrida. Quando a gente pensa em 3 vezes, Felipe, mas por saúde eu não posso ter mais vezes a semana? Pode? Pode chegar, aqui deixa eu colocar, chegar a 5 vezes. Sem problema. Muito semelhante com esse cenário aqui da pessoa que queria só tempo inicialmente, que quer tempo, quer buscar performance. Nesse cenário aqui da saúde, a pessoa que corre por saúde, maratonas, ela chegar com 5 vezes na semana, a gente evoluir, não significa que eu estou querendo que ela tenha performance, mas eu quero que ela chegue cada vez melhor para que ela faça cada vez com mais qualidade, com mais segurança a sua maratona. Mas a sua estrutura de treinos, diferente aqui da pessoa que quer por tempo, quer bater uma meta, eu vou ter muito mais treinos fáceis, não vou ter tanto treinos em fartlek, treinos em zonas de treinamento. Opa, não está aparecendo aqui na minha tela, agora sim, agora que eu vi que não estava aparecendo. Eu vou ter treinos mais... não vou buscar treinos tanto qualitativos, eu não vou também colocar treinos de tanto volume, quem sabe nesse caso de saúde, eu nem faça tanto treinos acima de 30 km, diferente do cenário aqui, onde a pessoa que busca performance. Então são tudo cenários onde a estrutura, a demanda do treinamento vai ser diferente. Segundo aspecto aqui, importante da gente avaliar nessa questão da saúde, é que o ciclo de treinamento, ele se assemelha muito aos outros. Então, de 16 a 24 semanas normalmente, tá? Semanas. Treinos de força. Eu gosto de recomendar, pelo menos neste caso, 2 vezes na semana. E essa pessoa que busca saúde, eu sou muito sincero sempre de falar com você, para você que é meu aluno ou para você que está acompanhando aqui, é que quando a gente pensa em saúde, eu penso no aspecto tanto da saúde cardiovascular, da sua saúde musculoesquelética, da sua saúde articular como um todo, endócrino e tudo, e músculo é fundamental.
Então, eu tenho que ter, sim, uma estrutura muscular muito bem desenvolvida. A pessoa que busca performance, ela não está muitas vezes interessada nesse período aqui, se ela vai estar com a sua musculatura em aspectos de saúde. Não que ela está 100% correta, porque músculo é saúde também. Mas ela abre mão, muitas vezes, da sua musculação para ter mais tempo para treinar a corrida. Ok, a meta dela é performance na corrida. Quem sabe ali na frente a conta vai ser cobrada. Mas são escolhas que a gente faz. Nesse cenário aqui da saúde, eu recomendo manter continuamente pelo menos 2 vezes na semana. Por quê? O nosso foco é saúde, é qualidade de vida. A performance, ela não está focada aqui. E eu vi muitos cenários e eu vejo muitos cenários dessa forma aqui. E aí, o número de maratonas uma vez ao ano. Ou seja, eu recomendo uma maratona ao ano. Não recomendo mais do que isso. Ah, Felipe, a pessoa que quer completar maratonas, ela não almeja saúde? Olha, eu vou te dizer, se você faz 4 maratonas ao ano, não cuida 100% desses outros aspectos, eu vou dizer que o seu foco principal não é a saúde. Porque a maratona, ela gera muito desgaste físico, acúmulo, um estresse oxidativo gigante. Então, eu tenho que entender que eu vou gerar prejuízos ao meu corpo e se eu não tenho uma recuperação tão adequada, o foco principal que não está sendo saúde. Ah, mas eu quero só completar. Beleza, beleza. Você vai estar completando, você vai estar... Esse cenário também existe aqui, mas o seu foco não está sendo somente saúde. E aqui, nesse outro detalhe fundamental, é também a alimentação e descanso são fundamentais, tá? Eles devem estar muito presentes e sempre recomendo muito aos alunos que eles tenham esse cuidado aqui com alimentação e descanso também nesse cenário aqui voltado para a saúde. Então, turma, a principal ideia de hoje era eu trazer esses 3 cenários mostrando para você como que você pode se encaixar em alguma dessas demandas, em algum desses modelos e como que essa visão aqui vai fazer com que você entenda, poxa, fazer uma maratona ao ano, 2 maratonas, 3 maratonas, qual é a minha meta correndo uma maratona, se uma meta é performance, se ela é mais saúde, se ela é mais apenas por completar, atingir a maratona. Em todos esses cenários, eu acho fundamental ter um controle adequado de cargas de treinamento, ou seja, volume, intensidade, frequência semanal, em alguns momentos aumentar, em outros momentos diminuir essa frequência, para trazer longevidade e qualidade no esporte. Por isso que eu sempre enxergo o treinamento de forma personalizada e é o que eu proponho sempre para meus alunos. Uma maratona, ela não é igual para todo mundo. Cada pessoa vai ter um cenário, cada pessoa vai ter uma realidade. E essa realidade deve ser pensada com o seu treinador. E por isso eu te convido, se você quer que eu seja o seu treinador na sua próxima maratona, no link da descrição você pode dar o próximo passo e contratar aí o meu acompanhamento para você na sua meta de maratona. E além disso, é fundamental sempre que você tenha esse objetivo muito claro. Qual a minha meta, qual o meu desejo? Ter clareza, muitas vezes, é o que faz você não ter frustração, ou seja, você não ficar frustrado se você não atingiu algo que você achava que era possível, porque você não tinha muito claro, muito específico o que realmente você queria. Então tenha clareza sobre esses cenários, entenda o que você quer e dê o próximo passo em direção à sua maratona, o mais adequado para a sua condição, para a sua realidade neste momento. Ok? Sempre é muito importante deixar claro aqui, em todos esses cenários, eu acho fundamental buscar um acompanhamento médico, buscar uma avaliação de um cardiologista para entender a sua saúde fisiológica como um todo, saúde cardiovascular como um todo, e é imprescindível sempre correr, mas sempre deixar claro que a saúde, por mais que não seja a sua meta naquele primeiro momento, ela não pode ser deixada de lado. Combinado, turma? A gente se vê no próximo vídeo, uma próxima aula. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha e até mais. Valeu!